e vamos falar hoje da quarta rodada da Premier League 2022-2023. Tivemos alguns times se recuperando, alguns acendendo o sinal de alerta e atacante ilustre passando em branco em goleada histórica. Oi, meu nome é Marcos Pereira e você está no canal Premier League pelo Brasil. E começamos a rodada de sábado falando da recuperação do Manchester United, que conseguiu sua segunda vitória consecutiva na competição. Os Red Devils foram até Southampton, levaram um certo sufoco, mas venceram o time da casa pelo placar de 1-0. Gol do homem do jogo, Bruno Fernandes. Vitória importantíssima que serve para evitar uma crise ainda no início do campeonato. E parece já definido que Harry Maguire e Cristiano Ronaldo são reservas do time do técnico Erik ten Hag, que promoveu a estreia do brasileiro Casemiro, que veio do Real Madrid, e entrou no final do segundo tempo, assim como Fred. O United ocupa agora a 8ª colocação da tabela. No Southampton, o zagueiro brasileiro Lianco também entrou no finalzinho da partida. Os Saints estão na 13ª posição e vivem já a esperada irregularidade no campeonato. O Chelsea jogou em casa, mas passou um sufoco para vencer o agora lanterna Leicester, pois jogou com um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, depois que Gallagher levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. 2-1 para o time de Londres, com Sterling marcando 2 vezes e sendo eleito o homem do jogo. Barnes diminuiu para o Leicester, que pressionou até o final, quase conseguindo um empate. O brasileiro Thiago Silva mais uma vez ajudou os Blues a saírem vitoriosos com uma outra grande atuação. Segunda vitória e 6ª posição na tabela para o time de Thomas Tuchel. Já o Leicester amarra sua 3ª derrota em 3 jogos e a última colocação na tabela de classificação. Brendan Rodgers precisa urgentemente de reforços, sendo que a janela de transferência se fecha no dia 1º de setembro. Sinal de alerta para os Foxes. O Brighton continua com seu brilhante início de competição e conseguiu mais uma vitória. Desta vez contra o Leeds United, que também vinha de um bom momento. Pascal Gross marcou o único gol da partida e foi o homem do jogo. 4ª colocação para o time de Graham Potter. O Leeds, que é o 5º colocado no campeonato, sofreu sua primeira derrota na competição, mas poderia ter tido uma sorte diferente, já que jogou de igual para igual, mesmo estando na casa do adversário. O Manchester City bateu o Crystal Palace no Etihad Stadium, mas começou perdendo, levando 2 gols de escanteio como se fosse um time mal treinado. Stones contra e Andersen marcaram para o Palace ainda no primeiro tempo. Apenas na segunda etapa que os Citizens conseguiram chegar aos gols e a vitória de 4-2. Bernardo Silva, com uma atuação brilhante, e o mais uma vez eleito o homem do jogo Haaland, com um hat-trick, marcaram os gols da goleada de virada e que rendeu vice-liderança para o City do goleiro Ederson. Apesar de ter apenas 4 pontos e estar na 12ª posição na tabela, a situação do Palace não é ruim, pois dos 4 jogos que fez até agora, 3 foram contra os times do Big Six. Muito provavelmente terá melhor sorte em jogos contra times menos gabaritados. Liverpool 9, Bournemouth 0. O que tem de impressionante neste jogo, além do placar, é que numa goleada histórica de 9 gols, o egípcio Mohamed Salah não conseguiu fazer um gol sequer, e isso jogando a partida inteira. Então podemos dizer que o Bournemouth teve sorte, pois a tragédia poderia ter sido pior. Luiz Dias 2 vezes, Roberto Firmino 2 vezes, Elliott, Alexander-Arnold, Van Dijk, Fábio Carvalho e mais a ajuda luxuosa do zagueiro Chris Mepham contra, fizeram os gols da partida. O Liverpool sobe para a 9ª posição e o Bournemouth cai para a 17ª. Sorte do goleiro brasileiro Neto, que não foi escalado para estrear neste jogo pelo Bournemouth, que também teve a participação do goleiro Alisson e do meia Fabinho pelo Liverpool. O Everton foi até Brentford e empatou de 1-1. Gols marcados pelo jovem promissor do Everton, Anthony Gordon, eleito o homem do jogo, e por Vitaly Djene, do Brentford. Apesar de ruim para a tabela, o resultado foi bom para o Everton, que está na 18ª posição, pois o Brentford brincou de perder gols. O time das abelhas está na 10ª posição.
O líder isolado da Premier League 2022-2023, o Arsenal, fez o derby londrino contra o Fulham e teve muita dificuldade para conseguir arrancar uma vitória do valente time do técnico português Marco Silva. Mitrovic, sempre ele, abriu o placar para o Fulham na falha do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, mas Odegaard empatou e o próprio Gabriel Magalhães conseguiu sua redenção ao fazer o gol da vitória e manteve os Gunners na ponta da tabela. Bom jogo de Gabriel Jesus e atuação muito boa de Gabriel Martinelli. Andrés Pereira faz uma partida muito boa até sair machucado pelo lado do Fulham, que ocupa a 11ª posição. O Newcastle do brasileiro Joelinton foi até o Wolverhampton e conseguiu arrancar um empate de 1-1 no final da partida contra a equipe dos Lobos, e mostra mais uma vez que é um time para ser respeitado nesta temporada, ocupando agora a 7ª posição. Já para o Wolverhampton, o resultado foi péssimo, pois está em penúltimo lugar, à frente apenas do Leicester. Rubem Neves abriu o placar, mas Saint-Maximin empatou com um belíssimo gol para o Castle. E finalmente saiu a primeira vitória, os primeiros pontos e o primeiro gol do West Ham na atual temporada da Premier League. Vitória burocrática de 1-0 sobre o Aston Villa de Felipe Coutinho e Douglas Luiz, que não conseguiu aproveitar o fator casa e que agora ocupa a 15ª posição. Gol de Fornals para a equipe de Londres, que agora é a 16ª colocada. Para fechar a 4ª rodada da atual edição da Premier League, o Tottenham foi até a cidade de Nottingham e com 2 gols de Harry Kane derrotou a equipe de Nottingham Forest por 2-0. Apesar de mais uma vitória, os Spurs não estão bem e têm conseguido as vitórias e os pontos na marra. Emerson Royal de novo bem na partida e Richarlison, mais uma vez, começou no banco e de novo melhorou o time, dando assistência no segundo gol com um cruzamento magistral de 3 dedos. O coreano Son está no início de temporada irreconhecível. Mesmo assim, o time do técnico Antônio Conte ocupa o 3º lugar e o Forest o 14º. Harry Kane foi eleito o homem do jogo. E assim ficou a tabela de classificação ao fim da 4ª rodada. Arsenal em primeiro, Manchester City em segundo e Tottenham em terceiro. Everton, Wolverhampton e Leicester são os últimos colocados no campeonato, que agora tem como artilheiro Erling Haaland, do City, com 6 gols. Então é isso, a 4ª rodada da Premier League 2022-2023 já foi para a história. Se gostou do vídeo, deixa seu comentário e se inscreva no canal. Obrigado por assistir, forte abraço e nos vemos na próxima rodada dessa espetacular Premier League.